Olá, voltamos, né, com os exercícios. Nós estamos finalizando a disciplina e aí aproveitando para praticar um pouquinho, né, os exercícios. Já fizemos os exercícios da ANTEC e agora vamos fazer um pouquinho dos exercícios do ENAD. ENAD no ENAD, né, eu conversei com vocês sobre as questões que são cobradas na ANTEC, né, a ANTEC se aproxima bem do conteúdo da disciplina, né. Agora, o ENAD, geralmente, as questões ficam mais nos modelos de solo, com progresso técnico, né, e o modelo de solo simples. Algumas vezes vão trazer outras considerações, mas a maior parte do tempo é no modelo de solo, tá? Bom, eu cobri aqui todos os ENADs que nós tivemos, primeiro em 2006, né, onde a gente achar, olha, só porque eu falei que cobria mais o modelo solo, esse é um modelo AK, que acho que os mais recentes são mais modelo de solo mesmo, tá? Então, seja uma função de produção da economia dada por Y igual a K, modelo AK, onde Y é o produto, A é a tecnologia constante e K é uma medida ampla do estoque de capital, inclui capital físico e humano. Nessa economia, a taxa de poupança é igual a 20% ao ano. A população é constante e o nível de tecnologia é 0,4. A esse respeito, qual afirmativa é verdadeira? Bom, viram que a gente já fez uma questão parecidíssima com essa, né? Que tinha a depreciação física do capital, aqui não tem depreciação física do capital, né? Então, o que vai ser, né? Qual que vai ser a que perguntou mesmo, né? Qual é a verdadeira, né? Mas, por exemplo, esse primeiro item pergunta a taxa de crescimento do capital e do produto, né? A taxa de crescimento do capital e do produto, aqui a gente não tem depreciação, vai ser a taxa de poupança vezes A. A taxa de poupança é 20%, A é 0,4, né? Então 0,2 vezes 0,4 vai dar 8% ao ano, certo? Então o item A é verdadeiro. E a gente viu que a taxa de crescimento, né, do capital e do produto são iguais. E as duas iguais a S vezes K menos D. Então, a alternativa B não está correta, porque ela diz que a taxa do crescimento do capital e do produto não são iguais. Uma é igual a zero, a do capital igual a 0,6, do produto igual a 0,8. Ou seja, 6% e 8%. Então, não está correto. A produtividade é crescente. Não. O modelo prevê a convergência de renda per capita entre países com parâmetros idênticos e níveis de renda inicial e diferentes níveis de renda inicial per capita. Não. Convergência de renda é modelo de solo, onde existe estado estacionário. No modelo AK, não existe estado estacionário, não existe convergência de renda. Tá? Quem sai na frente cresce e todo mundo cresce a mesma taxa, né? Porque é a diferença da inclinação das curvas, tá? Item E, um aumento da taxa de poupança elevaria temporariamente a taxa de crescimento do produto. Essa alternativa, muito parecida com uma que a gente viu na ANPEC, ela está errada por causa do temporariamente. Na verdade, o aumento na taxa de poupança aumenta, né, o crescimento do produto para sempre, né? Então, a única alternativa correta é a A, tá? Questão 29 do ENAD de 2009. Segundo o modelo de crescimento de solo, é correto afirmar que a economia se caracteriza por retornos crescentes de escala em virtude dos spillovers de tecnologia. Não é solo, esse é pesquisa e desenvolvimento, né, o modelo de Homer de 1990. Então, essa alternativa não está correta. A economia, não usa este progresso tecnológico, converge para uma taxa de crescimento estável, em que é zero o crescimento da renda per capita. Exatamente. Sem progresso tecnológico,
não há crescimento da renda per capita. Essa alternativa está correta. C. A taxa de crescimento do produto em estado estacionário será igual à taxa de crescimento do progresso tecnológico menos a taxa de crescimento da população. Essa alternativa ela está incorreta, porque a taxa de crescimento do produto vai ser, com o progresso técnico, vai ser a taxa de crescimento do progresso técnico mais a taxa de crescimento da população e não menos. Item T, desculpa. As economias com maiores taxas de poupança terão maiores taxas de crescimento econômico em estado estacionário. Essa alternativa é incorreta. A taxa de crescimento vai depender, né, do crescimento da tecnologia, né, do progresso técnico, vai depender da população, mas não vai depender da poupança. Quem depende da poupança é o nível de renda de estado estacionário. Item E. O progresso tecnológico depende da taxa de crescimento populacional. No modelo de solo, não depende. Depende no modelo de pesquisa e desenvolvimento, que é o modelo de crescimento endógeno do Homer de 1990. Então, essa alternativa está correta. Ou seja, B é a única alternativa verdadeira para essa questão. ENAD de 2012. Esse ENAD de 2012, ele traz um texto que é do Acemoglu, né, que vem dos livros dele de crescimento econômico, né, que chama Introduction to Modern Economic Growth, tá? E eu já coloquei aqui, né, qual que é a alternativa. Mas eu vou falar. Opa. Já tô aqui que é a alternativa 1. Mas eu vou falar para vocês que eles, no gabarito, eles também consideram a alternativa 2. Tá? Mas para as nossas questões, o que importa é a alternativa 1. Nesse ENAD de 2012, as perguntas eram mais. As disciplinas conversavam dentro de uma mesma questão. Tá? Então, o que a gente se preocupa agora é com o item 1. Então, vamos lá. A maioria dos modelos de crescimento incorpora as instituições e sua estrutura, já que enfatizam vários efeitos das instituições econômicas e de política nas alocações de recursos. A gente já vê que vem trazendo muito também do que é micro 3. Talvez seja ainda mais importante observar que todos os modelos de crescimento assumem um funcionamento relativamente ordenado do mercado. Adicione a esses modelos algum grau de insegurança quanto aos direitos de propriedade ou quanto às barreiras à entrada que impeçam a atividade das firmas mais produtivas, e aqueles modelos mostrarão que ineficiências consideráveis ocorrerão. Tanto a teoria quanto a empiria causal sugerem que esses fatores institucionais são importantes. Os economistas comumente resumem as variações de desenvolvimento em sociedades como diferenças institucionais. Eu faço distinção entre instituições econômicas, que corresponde à política de impostos, à garantia do direito de propriedade, as instituições em torno de contratos, barreiras à entrada e outros arranjos econômicos, e instituições políticas, que correspondem às regras e às regulações que afetam a tomada de decisão política, incluindo pesos e contrapesos, check and balance, contra presidentes, primeiros ministros ou ditadores, assim como os métodos de agregação de opiniões diferentes de indivíduos em uma sociedade, por exemplo, leis eleitorais. Nessa passagem acima, Acemoglu apresenta a importância de arranjos institucionais, econômicos e políticos para o crescimento econômico de uma sociedade. O autor afirma que diversos modelos de crescimento incorporam as instituições, e mesmo que não sejam explícitos nesse aspecto. Buscando avaliar a importância das instituições em outras referências teóricas, tratada de forma igual ou semelhante à apresentada por Acemoglu, avalie as afirmações abaixo. Item 1. As instituições econômicas socialmente escolhidas, conforme Acemoglu apresenta, podem criar desincentivos para a ação inovadora promovida pelos empreendedores do tipo schumpeteriano. Esse
né? Esse item tem tudo a ver com o modelo de pesquisa e desenvolvimento, né, do Homer de 1990, onde a gente discutiu, né, que as ideias para florescerem, elas precisam ter um ambiente, né, que apesar delas serem não rivais, que elas possam ter direito de propriedade, ou seja, serem exclusivas, né, que a patente é que confere esse direito de propriedade, é que confere esse lucro, né, à pessoa, ao inovador, e que vai, então, gerar inovações. Portanto, esse item 1 está correto. No gabarito, o item 2 também está correto, e ele diz, da mesma forma que é apresentado por Dassemurro, o conceito de mão invisível desenvolvido por Adam Smith assume um arranjo institucional, econômico e político que permite, entre outros aspectos, a liberdade comercial e o direito de propriedade privada aos indivíduos. Mas esse item não é de macro 3. Esse é o NAD de 2015, né? E aqui a gente tem explicar o processo de desenvolvimento econômico é um dos objetivos da teoria macroeconômica. Do ponto de vista empírico, o mundo assistiu ao longo do século XX um aumento da disparidade entre renda per capita dos países mais ricos e renda per capita dos países mais pobres, mesmo considerando alguns poucos processos de convergência. Considerando esse texto, avalie as informações a seguir. De acordo com o modelo de crescimento de solo, países mais pobres deveriam crescer a uma taxa superior à taxa de crescimento de países mais ricos. Isso é verdade se eles tiverem o mesmo, né, estado estacionário. E a gente observa a convergência de renda absoluta. Item 2. De acordo com o modelo de crescimento de solo, uma explicação para o diferencial de nível de renda per capita no longo prazo seria a diferença nas taxas de poupança dos países. Nível de renda, verdade. Lembra que a renda no estado estacionário depende da taxa de poupança, né, e da depreciação física do capital, do progresso tecnológico, crescimento populacional e do parâmetro alfa. E é proporcional, né, diretamente proporcional à poupança do nível da renda. Ou seja, quanto maior a poupança, mais rico vai ser o país em estado estacionário. Então, 2, é verdade. De acordo com o modelo de crescimento de solo, uma explicação para a diferença nas taxas de crescimento de renda per capita no longo prazo seria a diferença nas taxas de poupança dos países. O item 3 está errado. Porque a poupança, ela afeta, no modelo de solo, ela afeta o nível da renda no estado estacionário e não a taxa de crescimento. Quem afeta a taxa de crescimento no estado estacionário é o progresso técnico. De acordo com o modelo de crescimento de solo, o crescimento contínuo do volume de investimento por trabalhador contribui para a determinação da taxa de crescimento per capita. De acordo com o modelo de crescimento de solo, o crescimento contínuo do volume de investimento por trabalhador da poupança contribui para a determinação da taxa de crescimento da renda per capita. Não. O que contribui para a determinação da taxa de crescimento da renda per capita é o progresso tecnológico. De acordo com os modelos de crescimento endógeno, agora não é mais solo, agora é crescimento endógeno. Algumas especificações para o diferencial de renda per capita podem ser encontradas em variáveis como capital humano e investimento em pesquisa e desenvolvimento. Esse item está correto. É o modelo de Lucas, de capital humano, e o modelo de pesquisa e desenvolvimento do Homer. Ou seja, 1, 2 e 5 são itens corretos. Logo, a alternativa A é a alternativa correta. Por fim, nós temos, né, o ENAD mais recente. Eu vou falar para vocês que essa questão do ENAD mais recente não me deixou muito feliz. Aí eu vou dizer para vocês, o gabarito está errado. Entre os objetivos macroeconômicos, inclui o crescimento econômico. Beleza.
A forma de se obter esse resultado varia de país para país, bem como de acordo com o próprio estágio de desenvolvimento econômico que determinado país alcançou. Entre os modelos de crescimento, destaca-se o modelo de solo, que toma como base a seguinte função de produção. O produto depende, né, dos insumos, capital e trabalho, em que Y é produto, K é estoque de capital e L é quantidade de trabalho. Sobre os resultados do modelo de solo, avalie as informações a seguir. Quanto maior a taxa de poupança, maior será a taxa de crescimento do produto por trabalhador no estado estacionário. Essa alternativa está errada. Quanto maior a taxa de poupança, maior o nível do produto por trabalhador no estado estacionário. Mas a taxa de crescimento nesse modelo, sem progresso tecnológico, é muito bom. Quanto maior a relação capital-trabalho, menor será a taxa de crescimento econômico do produto por trabalhador. Olha, isso é verdade, né? Se você disser quanto menor a relação capital-trabalho em relação ao seu próprio estado estacionário. Ou quanto mais longe o país estiver do seu estado estacionário, mais ele vai crescer, certo? Então, a gente pode entender que essa alternativa, ela é correta. Quanto maior o crescimento populacional, maior será a taxa de crescimento do produto por trabalhador no estado estacionário. O produto por trabalhador no estado estacionário, ele vai crescer só a taxa de progresso tecnológico. Não tiver taxa de progresso tecnológico, ele não vai crescer. Ou seja, o crescimento populacional só vai afetar o nível, né, ou o produto sem ser por trabalhador. Né? Logo, aqui, a alternativa correta, a alternativa do gabarito é a C, mas a alternativa correta, deveria ser a. Tá? Esse gabarito está errado. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse, desses exercícios, tá? E aí a gente volta na quinta-feira, não, na segunda-feira, falando um pouquinho sobre considerações, outras considerações do modelo que a gente pode fazer e encerrando a disciplina. Um abraço para vocês e tentem fazer outros modelos outros exercícios da Ampec e veja se vocês conseguem. Abraço. Tchau.